Olá, novamente aqui com mais um assunto de intervenções de terceiro. Nós já concluímos o tema assistência, o tema denunciação da lide e hoje vamos concluir o tema chamamento ao processo, né? Sempre que eu falo de uma dessas intervenções de terceiros, eu tento encontrar uma palavra-chave que caracteriza, né? Até mais fácil, né, de entender. E no caso do chamamento ao processo, é sempre a ideia de corresponsabilidade. Então é quando a responsabilidade entre o chamante e o chamado, a pessoa que será chamada, né? Então tem que haver corresponsabilidade entre eles. Essa corresponsabilidade entre eles, elas podem emanar de uma solidariedade, né? Então, tem aquele termo solidariedade, que é a ideia de todas aquelas pessoas, seja em razão de contrato, ou seja em razão da lei, elas responderem solidariamente, ou seja, todas elas respondem pelo total, né, da dívida. E também, aqui quando eu falo em corresponsabilidade, tem a ideia do fiador, né? Que embora tenha ali mais uma ideia de subsidiariedade, mas tem a ideia do fiador. Então, se o inquilino, a pessoa que é o inquilino numa locação, ele não pagar, quem vai pagar é o fiador, né? Então, são ideias de corresponsabilidade que vêm à nossa cabeça nesse momento. Então, primeiro, da solidariedade, que é interessante que vocês aprendam isso, porque a solidariedade ela não se presume. Eu não tenho como olhar para uma relação contratual e dizer, eles serão devedores solidários. Não, a solidariedade ela não se presume. Ou ela está expressa em um contrato, ou então ela emana da própria lei. A lei vem e diz, olha, esse tipo de relação ela é solidária, ok? Ou então o caso da fiança, né? Que também é um caso de corresponsabilidade. Não chega a ser uma solidariedade propriamente dita, conforme nós veremos ali, mas é uma ideia de corresponsabilidade, porque se o inquilino não pagar, o fiador terá de fazer, ok? Mas vamos lá, então com essa ideia, veja que cada instituto da intervenção de terceiros, o professor foi trabalhando exemplos diversos. Então, hoje, os maiores exemplos que existem em relação ao chamamento ao processo é o caso do fiador e dos devedores solidários, ok? Mas vamos lá. Então, está lá o chamamento ao processo, né? Está no CPC do artigo 130 ao 132 do CPC. Em regra, ele é um litisconsórcio facultativo, não é obrigatório o réu fazer o chamamento. O réu ele pode esperar o processo acabar e depois entrar com uma ação de conhecimento contra o terceiro lá, essa pessoa que ele devia ter chamado do processo. Então não é obrigatório, né? O chamamento ele é facultativo. Ali, em regra, um litisconsórcio simples, porque embora as partes tenham a corresponsabilidade, mas o juiz pode decidir cada um de acordo com a sua fração. Então, cada corresponsável ali pode ter a fração total ou uma fração por percentual de cada responsabilidade. Então, o juiz ele vai analisar essa questão também. E é um litisconsórcio passivo. Então, aqui no caso, quando há o chamamento ao processo, o chamamento ao processo é para trazer um réu para o processo e não para trazer um autor. Então, quando se faz o chamamento, ou seja, quando essa estrutura ela é inserida aqui no processo, é para propiciar ao réu, quem está sendo processado, chamar uma outra pessoa que deveria estar com ele aqui também no polo passivo. Por quê? Porque são corresponsáveis. Então, da mesma forma que essa pessoa aqui, o que foi processado, o réu, ela tem responsabilidades para com o autor, aquele que vai ser chamado também tem, porque a responsabilidade dele ou é solidária ou é, no caso lá, da fiança,
ok? Então, sempre temos que estar atento a essas questões. Então, é um litisconsorte passivo, porque a pessoa que será chamada, ela será chamada para integrar o polo passivo, junto com o réu, porque ela, ou em virtude de contrato ou em virtude de lei, ela é corresponsável para com o réu. Aqui também, né, se aplica o princípio da economia processual. Por que economia processual? Porque a ideia desse instituto do chamamento ao processo é o seguinte: chama o réu, aí vai formar um litisconsorte, ou seja, vão ter vários réus. Aí o que acontece? O juiz, ele vai condenar daí não só mais aquele réu originário, mas na condenação dele, ele vai analisar todos os réus. E aquele que é o autor, ele vai poder executar esses réus, sem problema. Um desses réus, que foi o réu principal, ou até os demais, eles podem pagar integralmente a dívida do autor, e se um deles pagar integralmente a dívida do autor, ele subroga no direito do autor. Então, por exemplo, o autor tinha me processado, eu sou o réu. Aí eu falo, poxa, mas eu sou o fiador do João, eu vou chamar o João aqui. Eu chamo o João fica aqui do meu lado agora. Agora o juiz vai condenar a gente aqui. Condenou. O autor vai vir executar a gente. O que eu posso fazer? Eu posso pagar integral, eu vou lá e pago o João integral, e aí eu subrogo no direito do autor. Eu vou lá e pago o autor integral, subrogo no direito dele. Agora, quem é o credor do João não é mais lá o autor, mas sim eu agora sou o credor do João, porque como eu paguei, eu agora subrogo no direito que fez nascer essa ação. Então, aquele dos devedores solidários, que condenados conjuntamente, pagar integralmente a dívida, ele subroga no direito do autor e poderá executar aqueles que estão envolvidos. Então, a vantagem do chamamento ao processo é essa. Eu ia ser processado sozinho. Aí, o que ia acontecer? Eu ia ter que pagar o autor. Depois disso, eu ia ter que entrar com uma ação de conhecimento contra o João, processar o João para ganhar o processo e poder receber do João. A partir do momento que eu trago o João para o processo, que é o inquilino, que eu fui o fiador dele, eu trago ele para o processo, o que acontece? Nessa ação que vai condenar nós a pagar o autor, também já dá um título executivo para mim, caso eu pague a dívida, para eu poder executar o João diretamente. Eu não vou precisar entrar com uma ação de conhecimento, eu já vou ter um título executivo, eu já vou ter uma sentença em minhas mãos, na qual o João é me obrigado a pagar por eu ter pago o autor da ação. Então essa é a ideia do chamamento ao processo. Então veja que gera economia processual, porque ao invés dessas questões, primeiro, aguardar o processo, eu sou o fiador, que injusto, mas eu vou agora, já que eu fui fiador, então eu vou arcar com a responsabilidade. Aí vou lá, me defendo, tudo, sou condenado, pago o autor. Agora eu vou iniciar uma ação contra o João, que era a pessoa que eu fui o fiador. Não, eu fui processado? Fui. Há chances de eu perder e ter que pagar? Sim. Então, João, vem cá, nós dois somos réus aqui. Então, se eu perder e vou ter que pagar o autor, então o juiz já vai constituir um título executivo em que eu, pagando o credor, o autor da ação, eu também já tenho direito a receber do João no mesmo processo. Olha a vantagem. E aqui eu saio já com um título executivo, já saio com uma sentença em mãos. Então eu tenho sim a obrigação de pagar lá o autor, mas também já tenho um título executivo para poder receber da pessoa que eu fui o fiador. Essa é a ideia do Instituto do Chamamento ao Processo. Finalidade, né? Tá ali, vai recapitular muito do que eu disse aqui. Às vezes eu vou adiantando, né? Até para ir já formando a percepção. Então tá lá,
constituição de um título. Então a ideia é constituir um título executivo. Então aquela mesma sentença que condenar eu a pagar o autor, ela também já condena o meu corresponsável aqui, né, o chamado, a me pagar assim que eu pagar a outra parte. Então eu, sendo responsável e quitando a dívida lá, eu tenho já um título executivo que eu posso cobrar, ou no valor da minha cota à parte, né, do valor que corresponde, ou então no valor integral, caso tenha sido, né, feito o pagamento dessa forma. Que mais? Objeto de subrrogação. O que é esse objeto de subrrogação? Também já conversei com vocês a respeito. O objeto de subrrogação no caso, eu fui lá e paguei integral a dívida. Na verdade, vamos supor numa responsabilidade solidária, eram 5 sócios. Cada um tinha responsabilidade sobre 20%. Então nós fomos condenados. Eu a 20%, o A a 20%, o B a 20%, o C a 20% e o D a 20%. Cada um tem que pagar 20% ao credor, ao autor. Eu vou lá, como eu quero já, né, porque todos nós temos essa responsabilidade, enquanto ela não for paga integralmente, de certa forma eu ainda estou vinculado, então ao invés de eu pagar só os 20% que é a minha cota à parte, e eu sabendo que os outros, né, podem levar um certo tempo a quitar, eu vou lá e pago integralmente, 100%. A partir do momento que eu pago 100% lá, eu tenho direito, eu subrrogo no direito daquele autor e eu vou poder executar os 20% do A, os 20% do B, os 20% do C e os 20% do D. O meu, claro, o meu eu devia. 20% eu já paguei. Mas eu não paguei 80% a mais, porque eu tinha que pagar 20%, eu paguei 100%, então quer dizer que eu paguei 80% a mais. Então eu tenho direito agora a executar cada um na sua cota à parte. Então eu posso executar, né, os 20% que o A devia lá para o autor, os 20% que o B devia para o autor, os 20% que o C devia para o autor e os 20% que o D devia para o autor. Então eu subrrogo. Agora não é mais o autor que tem o direito de cobrar esse valor, porque ele já recebeu, eu paguei ele integralmente. Agora eu subrroguei no direito, eu tenho o direito de receber deles, só que eu não precisarei de uma ação de conhecimento. Aquela ação que tem que produzir provas, que tem que ouvir testemunhas, que tem que ter audiência de instrução. Não, eu não preciso mais desse tipo de processo. Eu já vou direto para o processo de execução. Eu já posso executar diretamente, ok? Então é um objeto de subrrogação. Eu subrrogo no direito. Então a finalidade, constituição do título, né, porque eu saio com título executivo, e também do direito de subrrogação. Bem, a estrutura, né, como funciona, né, o que faz nascer o direito ao chamamento ao processo? Qual é a estrutura? Então tá ali, ó, ou em razão da solidariedade, né, e aí vocês podem, né, depois com mais tranquilidade ler os artigos, que é o 130, inciso 3 do CPC, ou o artigo 275 do Código Civil, que daí vai falar que a solidariedade, ela pode ter origem um contrato ou lei, então pode ter como fonte contrato ou lei, como eu já havia mencionado, e jamais se presume. Então, solidariedade não se presume. Os senhores vão aprender isso, creio que no 3º ano, em direito civil, né, direito das obrigações, que responsabilidade, bom, já estão aprendendo, não tenho certeza, mas vocês vão aprender que a solidariedade ela não se presume. Ou ela vem de lei ou de um contrato, ok? Não se presume. Artigo 133 do CPC e 275 do Código Civil. E a fiança, né? Então falei da e a fiança. Tem a questão da fiança, que é lá o caso do fiador. Esse caso do fiador ele é bastante polêmico, né? Nós sabemos que a pessoa que for fiador, ele perde direito inclusive ao bem de família,
né? Que a gente nunca pode ser executado a ponto de perder o bem de família, né? Que é lá a única casa, a única moradia. Mas se você for fiador, é uma das hipóteses. Tem lá também questão de direito trabalhista, né, outras situações, mas no caso do fiador, você pode perder o seu único bem, chamado bem de família, tá? Então tomem cuidado com essa questão de ser garantia, né, em contratos. Bom, então fiança, inexiste a solidariedade com o devedor. Então eu que sou fiador, eu não tenho solidariedade eu não tenho solidariedade com a pessoa que eu vou chamar. Eu não tenho. Agora, se for vários fiadores, vamos supor que o João pegou como fiador eu e o senhor William, né? O senhor William aqui que auxilia nós aqui nas gravações. Então, pegou eu e o senhor William como fiador. Aí, entre eu e o senhor William, aí sim há a solidariedade. Agora, entre eu e o devedor, não. Entre o fiador e o devedor não há solidariedade, tá? Aí é a subsidiariedade. Então, entre o fiador e o devedor é subsidiário. É subsidiário. Eu sou responsável, eu tenho que pagar para depois poder receber. E nesse caso, tem um direito chamado direito de preferência, que é o seguinte: eu posso, na hora da execução, eu posso dizer para executar primeiro o devedor, o inquilino, para depois recair sobre mim. Só que é o seguinte, olha o detalhezinho que pode cair numa prova, pode cair num concurso público. Para eu exercer o meu direito de preferência, mas tem que ser do fiador em relação ao devedor, ao inquilino, né? No caso que eu estou citando o exemplo de locação, por isso que eu cito bastante o termo inquilino, ou locatário, né? Locatário ou inquilino são o mesmo termo. Para eu exercer o meu direito de preferência, eu tenho que fazer o chamamento ao processo do inquilino na contestação, ainda em fase de cumprimento de sentença. Porque depois que eu perdi o processo, ou seja, numa fase de execução ou cumprimento de sentença, eu não posso mais exercer o meu direito de ordem, tá? Direito de preferência, o direito de ordem. Então, para exercer o meu direito de ordem, falar assim, então já agora nós perdemos, então tem que primeiro recair sobre os bens do inquilino. Para eu exercer esse direito de ordem, eu tenho que ter feito no caso do fiador, eu tenho que ter feito o chamamento ao processo lá na contestação. Se eu não fiz, eu não vou poder. E esse direito de ordem, né, ou preferência, só cabe na relação subsidiária, que é do fiador para com a pessoa que ele foi fiador. Não se admite esse direito em relação à solidariedade, tá? Ou de fiador para fiador, porque daí se presume que a solidariedade presume não, fica estabelecido pela própria lei que há solidariedade entre eles, beleza? Então, né, um detalhe importante. Então, inexiste solidariedade com o devedor, então nós não somos solidários, é uma relação subsidiária, a minha de fiador para o inquilino João, mas existe solidariedade, né, entre os fiadores. Então, eu para o William, aí sim existe, né, a relação solidária. Aonde o senhor tirou tudo isso, professor? Artigo 130, 1 e 2 do CPC e o artigo 818 do Código Civil, tá? Então, 130, 1 e 2 do CPC e o artigo 818 do Código Civil. Perfeito? E aí, é claro, né, a gente sabe que o chamamento ao processo não é uma matéria difícil. Eu creio que das intervenções de terceiro seja a mais fácil, mas, né, são várias informações. Então, persistindo dúvidas, assista o vídeo novamente, leia a doutrina, encaminhe uma doutrina, né, para os senhores lá que irá auxiliá-los, e o professor, como sempre, né, à disposição para tirar as dúvidas. Bem, ocasião, né, qual o momento, né, em que tipo de processo eu posso fazer
o chamamento ao processo? Sempre no processo de conhecimento, nas ações condenatórias. Por quê? Porque no processo de conhecimento existem 5 tipos de ações: a declaratória, a condenatória, a constitutiva ou desconstitutiva, a mandamental e a executiva lato sensu, que é a teoria quinária de Pontes de Miranda. Então, de acordo com o artigo 131 e 132 do CPC, só se admite, né, o chamamento ao processo no processo de conhecimento. Então, como eu já havia dito, não cabe nas ações de execução e nem na fase de cumprimento de sentença, tá bem? Então, sempre ali no processo de conhecimento. Chamamento sucessivo. Na aula passada eu falei da denunciação da lide sucessiva, né? Que eu fui denunciado, eu fui processado, aí eu denuncio o William, e o William pode fazer mais uma denunciação só. Não se admite mais, só admite uma sucessiva. Na parte de chamamento ao processo, os 3 artigos ali são omissos. Então, analogicamente, aplica-se o artigo 125, parágrafo 2º, que também admite-se um único chamamento sucessivo. Então, no chamamento seria a mesma ideia da denunciação da lide. Ou seja, eu fui processado, eu sou o fiador. Então, eu faço um chamamento, chamo o William. E o William poderia fazer só mais um chamamento, tá bem? Então, aplica-se a regra, a analogia da denunciação da lide, artigo 125, parágrafo 2º. Então, é a mesma regrinha lá, tá? Então, só se admite um chamamento sucessivo. Vontades, né? Será que a vontade dos envolvidos ali são consideradas na hora de fazer o chamamento ao processo? Será? Então, é assim, ó. O chamamento ao processo é de interesse exclusivo do réu. Então, em regra, a única vontade que é relevante é a do réu. Então, eu estou sendo processado. Vou pegar novamente o exemplo do fiador. Estou sendo processado. O interesse é meu de chamar agora o inquilino para responder junto comigo ou de esperar o processo chegar ao seu deslinde e depois ingressar com uma ação de conhecimento contra o João. Isso vai competir a mim. Então, a minha ideia é relevante. Ninguém pode me obrigar, o senhor é obrigado a fazer o chamamento ao processo. Não é obrigado a fazer o chamamento ao processo, tá bom? O chamamento ao processo é facultativo, mas a única vontade que é relevante é a do réu. E a vontade do chamado, do inquilino aqui, do João, é relevante? Não. A vontade lá do autor, da pessoa que entrou com o processo, ele pode falar, não, só quero processo contra você e se eu quisesse o outro, eu já tinha entrado com ação contra ele. Se eu quisesse que o João estivesse no processo, eu já tinha processado ele. Vale essa opinião? Não, tá? Compete ao réu fazer o chamamento do processo, é um direito dele. Então o autor não pode intervir e falar, não, eu quero continuar o processo contra você, depois você se vira com ele. Negativo. É um direito que, no caso, que o fiador ou um dos devedores solidários tem de fazer o chamamento ao processo da outra parte, ok? Então, é irrelevante. Tanto a vontade do chamado quanto do autor do processo são irrelevantes. Porém, eu fiz um asterisco aqui, né? Esse asterisco, eu repeti ele aqui, ó. Então, é o mesmo, ó. Aqui e aqui. Por quê? A vontade do chamado e do autor são irrelevantes. Porém, na hipótese de demonstração da ausência dos requisitos para o chamamento, aí tudo bem, daí o juiz não vai admitir. Então, a vontade deles são irrelevantes. Não importa. Agora, o que pode acontecer é eles vir ao processo e demonstrar, né, que existe um defeito ali, que não seria admitido o chamamento ao processo por uma questão processual. Aí tudo bem, aí não tem problema. Mas se está tudo certinho, tudo perfeito, o chamamento é cabível, há relação entre as partes, a única vontade que é relevante é a do réu. A vontade do chamado e do autor não são relevantes.
A única coisa que eles podem fazer é provar que existe, né, a ausência dos requisitos para o chamamento. Aí tudo bem. Ou seja, que faltou um desses requisitos que nós conversamos aqui. Fora isso, o chamamento vai, né, vai ocorrer e a parte que perder o processo vai poder, vai ter em mãos um título executivo para poder cobrar dos demais devedores. Perfeito? Então aqui a gente finaliza o chamamento ao processo. Nós temos ainda mais 2 conteúdos, né? Nós ainda vamos falar da desconsideração da personalidade jurídica e também do amicus curiae, que ficarão aí para as próximas aulas. Então, até o presente momento, uma imensa satisfação e até a próxima aula.